Galera do Mais Rock, beleza? Mais uma vez eu tô trazendo aqui um vídeo que eu achei muito bacana no YouTube e eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Por quê? Esse vídeo é justamente ali para nós que somos saudosistas da década de 80, né? Ali o vinil, as rádios, porra, eu achei esse vídeo muito bacana. Então eu comecei a ver, mas eu falei, não, peraí, eu tenho que fazer um react, cara. A moda agora é essa, não é que eu tô querendo entrar na moda, não. Mas eu acho bacana trazer essa novidade aqui para vocês agora, né, no canal Mais Rock. Então vamos nessa, vamos curtir junto e vamos comentar em cima desse vídeo aqui, que tá show de bola, cara. Você se lembra da primeira vez que gravou uma fita cassete? Daquela ansiedade, esperando o radialista anunciar a sua música favorita. Do chiado da gravação imperfeito, mas carregado de emoção. E aí? Começou a passar um filme na sua cabeça? Era assim mesmo que a gente fazia, né? Ficava escutando ali a rádio e tal. Quando dava aquela música, tu às vezes corria para botar lá, né, o REC, e a música começou. Não deu para pegar, mas aí tu esperava a próxima vez que a música ia tocar naquela rádio. Ou então ficava ali, né, rodando o dial procurando a música. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Hoje, a mesma canção pode aparecer em segundos no feed do TikTok, remixada, acelerada, reduzida a 15 segundos de refrão. E é aí que fica a pergunta. Cara, é mesmo, né? Hoje, eu fico olhando aqui, né, meus filhos e tal, eu até comentei isso no React de ontem, sobre o Gastão. Hoje ninguém escuta uma música até o final, ou então muda ali a rotação, bota a música mais lenta. Hoje tá complicado, né, cara? A gente antigamente ia para as lojas de disco para comprar, né? Ou o compacto ou o vinil, né? Com o disco todo, as músicas todas ali de uma banda. Hoje não, hoje tu fica pincelando pedaços de música, trechos de música para você escutar. Será que nesse salto tecnológico a gente só mudou a forma de ouvir música? Ou será que mudamos também a forma de sentir? O que será que a gente perdeu? E o que a gente ganhou com essa evolução tão rápida? O legal é que antigamente, por causa às vezes de uma música, você comprava um disco todo. Porque às vezes eles não botavam em compacto, mas você acabava gostando das outras músicas, né? Você corria esse risco. Comprar um disco, um LP com 10, 12 músicas, né? 6 de cada lado ou 5 de cada lado, e você ouvia aquilo e você acabava curtindo outras músicas, conhecendo um pouco mais da banda. E hoje em dia não é assim. Você consegue as músicas que você gosta, mas você também não tem ali aquela obrigação em escutar todo o disco, né? Tem isso também. Fita cassete ao TikTok, como a tecnologia mudou a nossa relação com a música, com a arte e com a gente mesmo. Nos anos 70 e 80, a música era mais do que som, era objeto, era ritual, era presença física. Lembra como era entrar numa loja de discos naquela época? Cara, era ostentação, bicho. Você vinha uma pessoa na sua casa, né? E via, aqui em casa tinha muitos discos, né? Via aquela quantidade. Era uma verdadeira discoteca, né? Que o pessoal pensa que discoteca, no caso, era um local que você ia para você ouvir música e dançar, né? Não, mas discoteca é a reunião de vários discos, né? Musicais, aquilo ali tu chama de discoteca. Vários segmentos, várias bandas, vários cantores e cantoras, então é como se fosse uma biblioteca de livros. E no caso a disco, né? Discoteca, né? Várias músicas ali em discos. As prateleiras lotadas de capas coloridas, cada uma parecendo um pôster de cinema. Você não apenas ouvia música, você possuía música. O vinil tinha peso, cheiro, textura. Quem aí já comprou um disco pela capa? Eu já. Eu já. Mas, cara, era bom. Eu ia nessas lojas, né? Na loja que
tinha aqui na minha cidade, sempre teve várias lojas, mas eu gostava de ir em uma, porque lá ele disponibilizava 3 picapes, você colocava o fone, né, e escutava as músicas daquele disco que você ia comprar. Então ele te dava essa liberdade de você chegar, pô, esse disco eu não conheço, mas eu conheço a banda, eu posso ouvir aqui para ver se alguma coisa me agrada. Então você ia para essa cabine, né? Ficava ali em pé e tu botava música por música, ouvia, e se você se interessasse em levar esse disco, porra, tranquilo. Caso você não gostasse, você devolvia lá o disco lá. Claro, né? Com cuidado na hora de botar a agulha no vinil para não arranhar o disco, né? Tinha esses problemas. Mas, cara, quantas pessoas se encontravam em lojas de discos? Porra, cara, chegou aqui, ó, disco da banda tal, porra, aqui, tu já viu, cara, e tal. E as meninas que trabalhavam nessas lojas de disco, né, as minhas preferidas, elas já me conheciam, porra. Ela já guardava o disco e sabia que eu ia pintar lá, porque toda semana eu estava lá. Pelo menos 2 vezes na semana eu estava lá. Diferente, né, de hoje em dia, né? Que não tem mais esse contato. Mas antigamente tinha. Quando você comprava um álbum, levava para casa muito mais do que canções. Levava uma experiência completa. A capa, o encarte, as fotos, as letras. Ouvir um disco era quase um cerimonial. Isso aí eu falei ontem também no vídeo. Realmente, cara. Você sentava, tirava, né, o disco daquela capa, né? Era um papelão, né? Flexível, mas era um papelão. Aí você tirava o vinil ainda havia embalado num plástico. E tirava ali desse plástico também aquele cheiro de vinil novinho. Aí tu passava uma flanelinha. Era todo um ritual. Você chegava ali, botava na picape, vinha, né, com o braço, pá, botava, repousava a agulha ali no vinil. Eu gostava muito de escutar música com fone. Parece que a música ficava mais envolvente, né? Apesar que eu tinha um sistema de som bacana, mas eu gostava muito de ouvir com fone. E eu tinha um fone profissional muito bom para a época, porra, definição ali esplêndida, cara. E, porra, eu sinto saudade. Você sente saudade? Escreve aí nos comentários aí se também te bate uma saudade desse tempo. Não havia pular faixa com um clique. Você tinha que ouvir na ordem pensada pela banda. E isso dava sentido ao todo. Álbuns como The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. A Pink Floyd, então, cara, The Wall, uma ópera rock, né? Você tinha que ouvir, faixa por faixa. Até porque o The Wall também lançou um filme. Aí você entende o que estava passando ali na cabeça do Roger Waters, né? Foi ele o idealizador desse filme, desse disco, e que conta a história do pai dele, né? Lá na Segunda Guerra, se eu não me engano. E, cara, era muito bom você ouvir na ordem, tá? Porque algumas bandas faziam músicas aleatórias, mas outras não. Outras realmente tudo fazia um certo sentido, né? Principalmente as bandas de rock americana. Aqui no Brasil nem tanto, tá? Era muito aleatório, mas lá existia uma história. Ou Rumors, do Fleetwood Mac, não eram apenas coleções de músicas, eram jornadas, narrativas completas. Mas a tecnologia não parava. Logo veio a fita cassete, pequena, leve, Ela aí, fita cassete. portátil e principalmente gravável. Se o vinil era monumento, a fita era intimidade. Com ela nasceu a mixtape. Você escolhia músicas, gravava na ordem certa. Cara, isso daí depois a gente pode fazer isso com CD, né? Quem tinha um computador bom, uma unidade de CD gravável, a gente também fez muito isso no CD. Mas a fita, quem tinha ali um aparelho 3 em 1, ou então um aparelho modulado, mas todo intercalado, né? Com receiver, com uma picape, o deck, você poderia, né, escolher ali as músicas bem aleatórias e fazer uma fita, né?
A gente usava muito isso para fazer festa. A gente passava a semana gravando as músicas na fita cassete e durante a festa a gente deixava rolar lá duas, três fitas direto. Aí depois vieram alguns aparelhos com alto reverse, né? Ou então com duplo deck. Aí tu botava uma fita em um deck e botava a segunda fita no outro deck. Quando terminava a fita do primeiro deck, ela automaticamente ela já começava a tocar o segundo deck. Isso aí foi uma mão na roda pra gente que gostava de fazer festinha, cara. Era muito legal. Muitas vezes copiando direto da rádio, esperando horas até a sua faixa favorita tocar. Aí, tu ficava horas, cara. Porque a rádio é o seguinte, a música sempre chegou primeiro nas rádios, né? Ela não chegava primeiro nas lojas de disco para você comprar. Então ela chegava primeiro nas rádios. Tu ouvia a música, você gostava, gravava ali na fita para você ter, né, essa música e tal, e depois você ia procurar nas lojas de disco, né? A única coisa que era ruim é porque às vezes você chegava com o nome de uma música, com o nome da banda, e o vendedor não sabia o que era, falava que não tinha, né? Então eu cansei disso, cansei. Então o que eu fazia? Pegava o nome da música, pegava o nome da banda, eu ia para lá, né, daquele estojo lá, internacional. Aí o cara lá que eu curtia comprar na loja dele, ele separava por ordem alfabética. Então eu já sabia a banda, né? Eu ia lá, por exemplo, KC and Sunshine Band, eu ia lá no CATS, achava. Aí tinha lá, às vezes, 2, 3 discos dessa banda, discos diferentes, né? Aí eu chegava, pegava, olhava a música, porra, aqui tem a música. Aí eu comprava esse disco, né? Michael Jackson, a mesma coisa. Aí tinha Jackson 5, e por aí vai. Temas de novela que era legal, cara, porque tinham muitas músicas de muitas bandas diferentes no mesmo disco. Então, às vezes, você comprava, não tenho vinil, mas tem aqui no tema da novela, né? Aí você comprava ali. Muitas das vezes a música vinha picotada. Ou faltava o meio da música ou faltava o final. Aí depois tu tinha que comprar o disco da banda, né? Ou do cantor. Mas era legal, cara. Tempo bom, velho. Era preciso paciência, era preciso dedicação. Mas o resultado era mágico. Uma fita que podia ser presenteada como uma carta de amor. Ih, já fez muito disso. Outro dia eu tava até falando com meu filho. A gente gravava, né, a fitinha, música romântica, e dava pra ou namorada ou a sua paquera. Aí tu escrevia lá um negocinho lá e tal, pá. Pensei em você, por isso gravei essa fita. Pô, bacana pra caramba. Usada como trilha sonora de uma viagem, ou guardada como uma cápsula de memória. Quantas histórias de namoro, amizade ou despedida começaram com uma fita feita à mão, com título rabiscado com caneta Bic. Esse negócio ali né, tinha um negocinho ali para você colocar o nome das músicas. Meu irmão, aquilo ali tu não adiantava, que tu não conseguia botar o nome das músicas e o nome da banda com as músicas. Tinha gente que botava, bicho. Ia lá, datilografava, né? Datilografava, cara. Olha onde eu fui. Para quem não sabe, datilografia, né? Era máquina de escrever, era como se fosse um computador. Só que você botava o papel ali, né? Tinha uma fita com tinta, e você ia teclando, né? Aí iam levantando hastes e colocando ali as letras. Aí o cara datilografava ali, bicho, na capa da fita ali, porque escrever era quase que impossível tu botar o nome da música, o nome da banda, a minutagem aonde começava, né? Porque tinha isso também, a fita você tinha minutagem, né? Da música onde ela começava, né? O bagulho tinha um contador de giros ali. Então você chegava ali, botava a fita para ir para frente, né? E quando chegava ali no contador que tu via mais ou menos que estava na posição ali, você dava o stop, dava o play e começava a música. Cara, era engrenado já naquela época. Hoje, claro, né, tá muito além, mas naquela época já era engrenado.
E claro, havia também o lado imperfeito. A fita enrolava. Quem nunca salvou uma fita cassete com a ajuda de uma Bic, rebobinando manualmente, não sabe o que era sentir responsabilidade pela música. Cara, eu fui além. Eu virei um verdadeiro cirurgião de fitas. Cara, quando acontecia um lance daqui, a fita esmagava, né? Ela esmagava. Mas aí, o que que eu fazia? Às vezes, eu tirava aquela música, tá, da fita. Eu ia lá, cortava com uma tesoura, tá? E depois eu colava aquilo ali com esmalte, cara. Esmalte que mulher pinta unha. Eu colava aquilo ali com esmalte, entendeu? Aí depois eu fui saber, muito tempo depois eu fui saber que eram assim que os caras faziam música em estúdio, tá? Só que a fita não era tão fininha, né? Ela não era, era fita mais larga de estúdio. E a fita era, cassete era assim, a de estúdio era assim, mais ou menos, por aí. E eu só não lembro quantos milímetros, né? Mas eu fazia essas operações, cara. Eu cortava, eu conseguia salvar a fita. Aquela música já era, porque esgaçou ali a fita cassete. Mas eu conseguia salvar o restante. Porra, era show de bola, cara. Muito bacana. E então, no fim dos anos 70, outro marco, o Walkman. Pela primeira vez, a música saiu da sala de estar. Era libertador caminhar com a sua trilha sonora pessoal. Era como carregar uma bolha invisível que só você ouvia. Esse detalhe mudou a relação da... Cara, teve o Walkman, eu tive alguns Walkman. Eu tinha o Walkman da CCE, que era um bagulho amarelo assim, né? Assim, desse tamanho assim. Eu tive da Aiwa, agora tive Sony e tive, depois lançaram Discman, né? Era um CD que você, era tipo Walkman, só que em vez de fita era CD. Agora o Walkman ele tinha uma vantagem, que você também pegava rádio. E o Discman, pelo menos o que eu tive, um da Sony, não pegava rádio não, era só mesmo CD. Mas porra, que som, bicho, que som. Era bacana pra caramba isso aí. As pessoas com a música. Até então, ouvir era um ato coletivo. No rádio da sala, no toca-discos do quarto, nas festas com amigos. Com o Walkman, a música se tornou solitária. É o que eu falei, quando você bota um fone no ouvido, primeiro você canta sozinho igual um maluco, alto pra caramba, mas você também fica com uma intimidade. Aquele momento ali fica exclusivo, né? Só teu. Você escuta o que você quer, na altura que você quer, então aquilo ali te leva para uma outra dimensão, né? Essa é a realidade. Íntima, a banda tocava só pra você, e isso teve um impacto cultural profundo. A música deixou de ser apenas algo que se compartilhava, para se tornar também algo que definia a individualidade. Quem você era podia ser explicado pela fita que estava dentro do seu Walkman. É verdade, é verdade. Cada um tinha... É igual hoje, cada um tinha a sua playlist, né, pessoal? Hoje inventaram esse nome, né? Playlist. Mas antigamente você conhecia muita pessoa pelo que ela escutava. Eu sempre escutei rock e música romântica. Então o pessoal já sabia. Marcelo tem coisa lá romântica lá. Porque a gente fazia festinha, né? Nessa época aí a gente fazia festinha. Vocês devem lembrar da festinha americana. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo dessa época aí. Eu tô reagindo a esse vídeo aqui, que eu achei muito legal o começo dele e resolvi trazer para vocês. Mas eu era um cara que eu praticamente era escalado para colocar música romântica nas festas. E eu ficava lá, né, com a namoradinha que eu tava, mas botava as músicas lá porque eu tinha as fitas. Então, pô, Marcelo, só tem sonzão lá e tal. E era aquilo, né? Essas festinhas americanas era o único jeito que a gente tinha para chegar em cima de uma menina,
que tu não tinha coragem, às vezes, de falar com ela. Então, pedir alguém para convidar e tal. Aí chega lá na festa, tu desenrolava. E muitas das vezes você descobria que a menina estava a fim de você. Só que é aquilo, né? Faltava uma oportunidade. Hoje em dia é tudo muito diferente, mas antigamente era meio que assim. Era a playlist analógica, só que feita com suor, tempo e paciência. Nos anos 80, esse cenário de escassez ainda tinha uma consequência curiosa: a espera. Se você queria um novo álbum, precisava juntar dinheiro. Não era só juntar dinheiro, não. Dinheiro eu acho que era o menor problema. O negócio era você encontrar uma loja que o dono tivesse bom gosto. Porque não é como hoje. Hoje em dia são grandes lojas que fazem um único pedido para todas as lojas, né? Mas antigamente não. Antigamente o dono, por exemplo, se você quisesse uma casa que vendesse disco de forró, você tinha que encontrar um dono dessa loja de disco que gostasse de forró. Rock, a mesma coisa. Músicas variadas, né? O pop, era um cara que estava ligado nisso. Por quê? Vinham os vendedores? Vinham. Eles indicavam o que poderia estar ali saindo mais e tal, vendendo mais? Sim. Mas quantas vezes eu cheguei em uma loja, determinada loja, para comprar um disco e o cara não chegou, pô, tem lançamento aí. Quando eu ia ver, era o disco passado da banda e já tinha entrado um novo disco, né? Um novo lançamento dessa banda. E o vendedor, aquele disco que encalhou, ele vendeu para essa loja como se fosse o lançamento. E era o disco anterior. Então, até chegar o disco novo, pô, demorava. Entendeu? Eu peguei isso aí, Eu fiquei amigo do dono justamente por causa disso. Porque aí eu chegava lá com uma listazinha, né, no papel, ó, esse lançamento aqui é bom, cara. Se você comprar isso daqui, vai vender igual água. Isso eu tinha ali meus 14, 15 anos de idade, cara. Até a loja comprar e voltar para casa. Não existia descoberta instantânea. Você esperava meses pelo lançamento, lia revistas especializadas, criava expectativa. Quando finalmente colocava o disco na vitrola, o impacto era muito maior. Isso aí, cara. É o que eu falei, né? Lá nessa loja, lá, a minha preferida, ela tinha as cabines que tu podia... Cara, é diferente. Não é que eu seja amante do vinil, nem nada disso não, mas é diferente. O som é outro. Apesar que o som do CD, né, é muito mais puro. O pessoal pensa que o MP3 tem o som de CD, não tem, tá? Se você quer um som bacana para uma música, você tem que pegar o arquivo FLAC, ponto FLAC, FLAC. Aí tem um som mais puro. Ou então o Wave, né? O Wave era o formato que o CD era gravado. 44.000, acho que era hertz, agora eu não me engano, não me lembro. Pode ser que eu me engane aqui que eu estou falando, mas eu sei que era 44.000. Agora um arquivo de música bacana é ponto .FLAC, tá? MP3 é baixíssimo, mas é o que tem, né? A escassez dava valor, e o valor gerava memória. As pessoas sabiam exatamente onde estavam quando ouviram um álbum pela primeira vez. Isso é verdade. Ontem mesmo eu estava escutando uns clipes aqui, eu e minha esposa, esperando meu filho chegar. E a gente viaja, cara, a gente viaja nisso. Eu tô a fim até de sair com ela sexta-feira aí. De repente eu faço isso aí com ela na sexta. Quando o Thriller de Michael Jackson saiu em 82, foi um evento planetário. Quando The Wall chegou em 79, as letras representavam um manifesto político e pessoal. Não era só música, era experiência, era comunidade, era identidade. A Pink Floyd todo mundo sabe, né? Sou fã pra caramba de Pink Floyd. Pink Floyd é fora da curva. Não tenho o que comparar.
E por mais que hoje tenhamos infinitas músicas à disposição, nada substitui aquele tempo em que cada disco, cada fita, cada canção conquistada tinha peso de ouro. Porque na era da escassez, ouvir música não era automático, era escolha, era investimento. Cara, a música sempre fez parte da minha vida e eu acredito de qualquer ser humano. Pelo menos, eu não conheço uma pessoa que fale que não gosta de música. E dependendo da pessoa, a música marca mesmo, tá? Tem gente que a comida marca, tem gente que o perfume marca e tem gente que a música marca. Eu realmente eu não ligo a música a uma determinada parte da minha vida, mas eu lembro de músicas que eu gosto. Não é que uma música me lembre uma pessoa ou um local, não, não é nada disso. Mas eu sei, por exemplo, pô, essa música eu escutei, eu tinha 7 anos de idade. Pô, essa música aqui eu tava com 8 anos de idade. E eu vou lá conferir, tá, o ano da música e realmente é isso mesmo, cara. Então, vai sair aqui, né, no canal, um vídeo que eu tô tratando com muito carinho, que eu gosto muito dessa cantora. É Kate Bush, tá? Eu vou trazer uma música dela aqui que eu tenho quase que certeza que eu ouvi essa música aos 7 anos de idade. Mas pelas pesquisas que eu fiz aqui, ela foi lançada em 1978, então eu estava com 8 anos. Mas eu tenho quase que certeza que absoluta que eu ouvi essa música com 7 anos de idade. Ela é muito presente nesse período meu que eu tinha meus 7 anos de idade. E eu fiz uma outra pesquisa que ela realmente foi concebida pela Kate Bush em 1977. Ela gravou em 1977, mas esse disco dela só foi lançado em 78. Então, em algum momento eu escutei essa música em 77. Como? Não sei. Existem coisas comigo que são inexplicáveis. Talvez possa ter vazado um compacto, já que ela gravou em 77, e alguma rádio teve posse desse compacto e chegou ao Brasil em 77. E o disco de vinil com outras músicas, incluindo essa, só tenha saído em 78. Eu acredito que seja isso. Mas eu vou contar essa história para vocês, tá? Nesse vídeo aí que eu vou estar lançando. Talvez semana que vem esse vídeo já esteja no ar, tá bom? Acompanha aí o canal para tu ficar esperto. Falar nisso, assina o canal Mais Rock, cara. Deixa aí o seu like. Se aparecer o botãozinho de hypar, manda ver. Por quê? Se esse vídeo aqui aparece para 3 pessoas, quando você bota ali o hype, né? Você bota ali o hype, ele vai aparecer para 3.000, 5.000 pessoas. Aí cada um, né, vai depender do gosto se vai assistir a gente ou não. Você tem bom gosto, então deixa aí, ó. Bota aí o teu like aí pra gente. Valeu? Vamos lá o vídeo. Era entrega. Nos anos 90, algo mudou radicalmente. Depois de 2 décadas em que a música tinha sido marcada pela escassez, poucos formatos, acesso limitado, cada disco sendo quase um tesouro. Cara, é engraçado, eu não... Esse período para mim, da década de 90, né, eu tinha ali meus 20 anos, a única banda que eu lembro assim legal era Raimundos, Charlie Brown Jr., Nirvana, Pearl Jam, talvez mais alguma. Tinha. Mas aí Simple Mind, essa galera aí era da década de 80, o final de 80, por aí. The Smiths. São as bandas aí que eu tenho lembrança, né? U2 também tava bacana, legal. Essa época aí, até mais cedo, anos 80, se eu não me engano. Vamos seguir aqui. Eu não lembro tanto da década de 90, não. Acho que tinha o Vini, né? Eu tô a fim de fazer aqui um vídeo do Vini, tá? Eu acho ele legal. O cara é bacana.
E a história dele é boa, é muito boa. Eu vou ver se eu faço um vídeo também do Vini aqui pro canal. A virada tecnológica começou a anunciar uma nova fase, a da abundância. E o símbolo dessa transição foi o CD. Tá aí, o CD. Eu tive. Logo quando começou, né, os drives de CD, eu logo comprei um. E comecei a gravar. Tanto é que lá na minha igreja, o único cara que tinha computador. Cara, hoje é tão banal isso, né? Mas antigamente você ia comprar um computador e tinha o kit multimídia, que era o CD e vinha, né, CD, modem para você entrar na internet. E não era todo mundo que tinha, não. Então eu fazia CDs para a galera da igreja e, por exemplo, jantar romântico, né? Essas coisas, aí tudo me encomendava CD. Trilha sonora para peça de igreja, me encomendava um CD com os efeitos especiais, com as músicas, né? Então isso tudo eu fazia. Hoje em dia o pessoal faz ali o teatro com a banda da igreja, né? Mas antigamente não era assim, não. Antigamente era gente, né? Ali do som que fazia isso. O Compact Disc parecia uma cápsula futurista, pequeno, prateado, com aquela superfície brilhante que refletia a luz em arco-íris. Ele prometia som perfeito, cristalino, sem chiado, sem desgaste. Isso aí o CD, cara, chega a ser enjoado de tão puro. Eu lembro que meus primeiros discos de CD foi Frank Sinatra e uma orquestra que tocava música de Beatles. Agora eu não lembro, era uma filarmônica aí. Então meus primeiros CDs foram Frank Sinatra, alguns discos, né? Tipo Best Of de Frank Sinatra. E essas filarmônicas que tocavam Beatles. E aí depois não, aí depois eu já comprei The Final Cut do Pink Floyd, aí comecei a comprar alguns CDs do Pink Floyd e comecei a comprar alguns CDs de bandas que eu gostava. Aí foi embora, aí eu larguei vinil, larguei cassete, eu também tinha bastante, eu lembro que eu tinha, cara, o primeiro disco dos Engenheiros do Hawaii em fita cassete. Eu não achei aqui para comprar em vinil. Então, para eu não ficar sem essas músicas, eu comprei em cassete. Né? The Cult também, a banda The Cult, eu não achei em vinil, eu achei em fita cassete. The Cure, não. The Cure eu já comprei em vinil. Mas alguns discos não chegavam em vinil aqui, só em fita cassete. Estranho, né? Era como se a música tivesse finalmente alcançado a pureza. E não era só isso. Os CDs eram práticos. Podiam ser reproduzidos em carros, boomboxes, discmans. E o melhor, você podia pular faixas com apenas um botão. Se no vinil e na fita a experiência era linear, o CD dava ao ouvinte o poder da escolha instantânea. Pior que o CD tinha a ordem randômica, né? Que você, por exemplo, ele tocava a 12ª música, depois vinha para a quinta, depois ele vinha para a sexta, tocava a primeira, então essa ordem randômica, e depois você podia colocar, inventar o CD carrossel, aí você poderia pegar a segunda música do disco tal, a quinta música do CD tal, aí tinha aparelhos que fazia isso. Eu tinha um aparelho que fazia isso. Bacana pra caramba, legal. Mas imagina, né, o maquinário, né, do CD, o desgaste que ele sofria, né? Mas isso também chegou para os carros. Tinha um CD box, né, que botava na mala do carro. Tinha uns que me falaram que era no porta-luva, mas eu lembro da mala do carro. Então você botava, né, vários CDs num box, lá, botava na mala do carro, e o comando daqui do painel ia lá, escolhia o CD,
Aí botava pra tocar. Pô, maneiro, cara. Era como se, de repente, a música tivesse se tornado mais obediente. Essa sensação de controle encantou toda uma geração. Os anos 90 foram marcados por lançamentos milionários que lotavam prateleiras e Cara, muito CD nessa época aí. Muito CD mesmo. vendiam em números históricos. Álbuns como Nevermind, do Nirvana, ou Jagged Little Pill, da Alanis, venderam dezenas de milhões de cópias. O CD era mais do que mídia. Eu só esqueceu de colocar aí o Pearl Jam. Vendeu pra caramba, Pearl Jam. The Smiths, tá? The Cult. Porra, vendeu muito CD, cara. Fora aqui no Brasil os relançamentos, né? De pessoas que tinham feito vinil e depois esses vinis foram relançados em CD. Esqueceu de colocar esse dado aí. Era status. Ter uma coleção organizada na estante era exibir não só gosto musical, mas identidade cultural. Caramba, cara. Mesmo tinha esses estojinhos, cara, que tu botou. Eu tenho até hoje isso daí. Não que eu use ainda CD, mas eu guardo. Porra, tinha umas estantes antigamente, apareceu ali que já vinha para você encaixar os CDs. Porra, caramba, cara. No fim da década, com a popularização da internet, chegou o formato que ia virar tudo de cabeça para baixo. O MP3, que era quase invisível, não ocupava espaço físico, não vinha em caixa, não tinha encarte. Era apenas um Caramba, vocês viram o Inamp ali? Porra, isso daí foi uma febre, meu irmão. Ainda tinha as caras, né? Do Inamp que você poderia trocar. Aí teve uma época que lançaram, né? Esqueci o nome que se dá. Mas você trocava a interface dele. Você poderia colocar como se fosse aparelhos de som antigo. Pô, bicho, isso virou uma febre. E a minha era justamente essa, né? Aqueles modulados antigos e tal. Pô, show de bola. arquivo digital. E essa ausência de materialidade significava algo revolucionário. Ele podia ser copiado e distribuído infinitamente. Mas aí é aquilo, né? Como eu já falei para vocês, não tem qualidade nenhuma. O MP3, tu pensa até que tem qualidade, mas não tem qualidade nenhuma. Uma vez eu montei uma rádio para mim e comecei a trabalhar com rádio, né? O pessoal gostava, eu vendia o serviço e também tinha uma rádio pessoal, que eu só tocava música dos anos 80. Isso lá um pouco antes de eu começar o canal. E, cara, eu queria transmitir a música com qualidade. E a internet naquela época não é como hoje, né? Era uma internet de 1 mega, tal, não era legal. Aí o que eu comecei a fazer? Comecei a jogar o link da rádio para amigos meus de outros estados, né, e tal, e eles começaram a ouvir. Aí falavam, Marcelo, tá picotando, cara, não tá legal. O que eu fiz? Eu tinha que baixar a qualidade para que a internet não sobrecarregasse e fosse as músicas. As músicas chegavam até numa qualidade aceitável, mas era muito diferente. Aí eu entendi. As rádios. As rádios, quando a gente escutava no carro, ou em casa, em qualquer lugar, ela também não coloca na velocidade máxima. Quer dizer, na qualidade máxima. Entendeu? Porque a rádio são ondas, né? A internet hoje de fibra, você consegue botar uma qualidade legal. Mas antigamente não. Então, para a música se propagar pela rede, você tinha que diminuir a qualidade dela. Hoje você fala assim, não, o MP3 é 320 kbps. Para você ter uma ideia, para a gente colocar a música com uma qualidade aceitável e que se ela se propagasse bem na rede, naquela época,
você tinha que colocar ela a 92 kbps ou 96 kbps. Então, olha o quanto de qualidade se perdia. E a rádio é a mesma coisa. A música também que chega aí no teu rádio, ela vem sem qualidade. Então, para você ver, se hoje o MP3, o máximo dele é 320 kbps, ele não chega nem aos pés de um arquivo WAV e ainda mais um arquivo FLAC. Então é bem diferente essa questão de qualidade. O nascimento do Napster, em 99. Caramba, Napster, baixei muita coisa pelo Napster, meu irmão. Mas depois, né, teve que sair do ar. Foi como abrir a caixa de Pandora. De repente, qualquer adolescente com um computador podia baixar milhares de músicas de graça, em casa. A espera por lançamentos, a ida até a loja, o ato de comprar, tudo isso começou a parecer obsoleto. Era a primeira vez que a música se tornava, de fato, abundante. Não mais um bem raro, mas algo disponível em excesso. Isso aí foi bom por um lado e ruim por outro, né? Essa divulgação do Napster acabou com as gravadoras, né? Que era um monopólio. E acabou com eles. Então todo mundo tinha música e ninguém comprava mais CD ou disco. Em compensação, por outro lado, bandas que você não tinha o conhecimento, tu passou a conhecer. Você começou a conhecer aqui música francesa em abundância, músicas italianas, músicas russas, músicas, né, da Alemanha, de todos os países aí pelo mundo. Isso foi muito legal, teve um intercâmbio bacana. E a pessoa que gosta de música como eu, pô, adorou. Mas, por outro lado, né? Agora, assim, para as bandas eu acho que foi legal, porque eles faziam muitos shows. Porque começou, né, o pessoal chamar e tal, pá, conhecendo bandas novas. A internet melhorou muita coisa, mas ferrou muita gente também. Agora, as gravadoras que mandavam, né, praticamente tinha o artista como escravo, deu ruim para as gravadoras. Vamos ver o vídeo. E essa abundância veio carregada de rebeldia. Baixar músicas era também um gesto de transgressão. Não era só ouvir, era burlar o sistema, driblar gravadoras, se sentir parte de uma revolução silenciosa. As gravadoras reagiram com processos milionários, chamando... Mas era difícil você achar quem estava distribuindo. Aí caiu na conta do Napster, né? E o Napster, ele era só, vamos botar assim, uma praça, para você entender, ele era uma praça que todo mundo se chegava ali na praça, entendeu? E dali saíam namoros. Namoros era o quê? O cara baixando música, baixando arquivos e tal. Adolescentes de criminosos, mas não havia como deter o tsunami. O público havia descoberto que pela primeira vez o poder estava em suas mãos. E foi nesse cenário que surgiu um objeto que mudou a relação de todos com a música. O iPod. Lançado pela Apple em 2001, ele trazia um slogan simples, mas devastador. Cara, iPod foi legal, mas sumiu, né? Sumiu. Porque teve o iPod. O iPod é para quem gosta da Mac, né? Mas depois teve várias alternativas muito mais baratas aí que, sei lá, eu não tive. Mas muita gente teve isso aí. 1000 músicas no seu bolso. Era quase inacreditável. Uma biblioteca inteira de canções, cabendo na palma da mão. O que antes ocupava prateleiras, caixas, estantes inteiras, agora cabia em um dispositivo menor que um baralho. Aí é que tá, sem qualidade. Você não tinha qualidade, mas, porra, você queria ouvir música, né? Ter mais não era questão de tempo ou esforço, era apenas questão de clicar e transferir.
De certa forma, isso mudou também o valor simbólico da música. Ela deixou de ser uma experiência rara para se tornar parte do cotidiano, sempre disponível. E quando algo se torna tão abundante, a gente começa a ouvir de outra forma. Nos anos 90, ainda havia o hábito de Aí, ó, Discman. Eu tinha isso daí. sentar e ouvir um álbum inteiro. Mas nos anos 2000, esse costume foi se perdendo. As pessoas passaram a criar pastas digitais, coleções imensas de MP3, playlists rudimentares que já prenunciavam o que viria com o streaming. Essa era também uma fase de descoberta intensa. Se você foi adolescente ou jovem adulto nessa época, lembra bem da emoção de passar madrugadas baixando músicas. Nossa, bicho, eu baixei muita música. Mas isso daí ainda era internet de escada. Era internet de escada, não era internet como a gente conhece hoje, não. Você tinha que baixar um discador. Aqui no Brasil tinha o UOL, tinha a Terra, tinha a IG. A UOL era plano pago, a IG tinha plano pago, mas também tinha grátis. Tinha a América Online, que você fazia coleção de disquinhos. Pô, a América Online era legal. Outro dia eu estava até procurando um arquivo que, quando você instalava o programa de e-mail da América Online, era maneiro, que quando chegava e-mail, ela falava: chegou e-mail para você, mas uma voz bacana, cara, doce, de uma mulher. Muito bacana mesmo, cara. Porra, agora tá passando um filme aí. Com conexão de escada. Cada download era lento. Viu? Conexão de escada. E tinha um programa também que depois, Emule ou Dreamule, tinha vários, que você colocava as músicas para baixar, sendo música, sendo filme, e ele gerenciava isso aí para você. Ele te dava uma promessa que baixava mais rápido, e se, por exemplo, uma pessoa... Porque todas as músicas ficavam no computador de outras pessoas que usavam esse programa. Então, quando uma pessoa, de repente, tu estava baixando o arquivo dela e ela simplesmente desligava o computador, esse programa, ele fazia uma varredura, encontrava outro arquivo com as mesmas características, mesmo tamanho, mesmo nome, e começava o download da onde parou. Você vê, cara, era uma rede que usava isso. Então ali você baixava filme, você baixava música. Música às vezes demorava 3 horas para baixar uma música, às vezes demorava 15 minutos. Agora filme às vezes era 3 dias, uma semana. Mas tu conseguia baixar. Mas isso, e levando em conta que o quê? A internet era de escada, a gente usava a internet de meia-noite até 6 horas da manhã, que era um único pulso. Então todo dia você entrava meia-noite, saía 6 horas da manhã. O terrível era quando tu esquecia de desligar às 6 horas da manhã, que aí era pulso por minuto. Mas também era aquilo, a internet caía de madrugada. Tu tava lá na boa, daqui a pouco ela caía. Aí tu tinha que conectar de novo. Às vezes cheio de falhas, mas trazia consigo uma sensação. Tá vendo aí na tela? Isso daí, ó, é o Emule ou Dreamule, era assim mesmo. Desse jeito aí. De conquista quase arqueológica. Ah, o Inamp aí. Encontrar é skin. É skin. A gente trocava skin, né? Trocava como se ele se apresentava na tela, né? Aí eu não deixava esse modelo. Eu pegava, botava um modelo de som antigo, né? Era aquele som modulado. Aí ali tinha fita, tinha picape, aí tinha as animações, era bacana pra caramba. Uma faixa rara, um lado bem esquecido, era como desenterrar um tesouro. A música se tornou ao mesmo tempo infinita e caótica. E isso refletia a própria virada cultural e do milênio. Excesso de informação, velocidade crescente, fronteiras se dissolvendo. A era da abundância trouxe liberdade, mas também trouxe dispersão.
Pô, tá, trouxe muita coisa ruim também. Se antes a música unia gerações em torno de um álbum ou de um movimento cultural, agora cada um podia viver em seu próprio universo sonoro. Era o começo da fragmentação. E é curioso pensar, tudo isso começou com a promessa de perfeição cristalina do CD e terminou com arquivos comprimidos de qualidade duvidosa rodando em tocadores improvisados. Cara, quando criaram o drive de DVD, de CD e DVD, depois teve até drive de Blu-ray, aí ficou fácil, pô. Porque aí criaram programas que faziam a leitura no CD e extraíam a música para arquivos. Primeiro arquivo WAV, depois arquivo MP3. Foi reduzindo, né, a qualidade. Então, eles mesmos deram um tiro no pé. Porque quando você tinha o vinil, você tinha um aparelho de som, você só fazia a pirataria, né, a cópia do vinil para uma fita, ou então do rádio para uma fita. A qualidade, dependendo do seu aparelho de som, era muito boa, excelente. Depois até fizeram fitas magnéticas, que antigamente a fita era de ferro, né? Aí depois fizeram fitas de cromo, fita de metal, alguma coisa, eu não lembro mais os nomes que eles deram. Mas a fita de cromo era muito boa, da BASF. Eu usava fita de cromo da BASF. Para mim era melhor. E a fita melhor que tinha de ferro era a TDK. Era muito boa. E Sony também. Aí teve umas fitas aí que virou modinha, foi a Gradiente e tal. Bacana também pra caramba. Tinha umas fitas importadas também que tinham uma alta qualidade. Mas aí a BASF trouxe a cromo e qualidade de CD, meu irmão. Se tu gravasse um CD para aquela fita num bom aparelho, você não conseguia identificar o que era CD e o que era a fita da BASF cromo. Nos anos 70 e 80, a música era objeto. Essa fita aí, ó, é ferro. É a marronzinha. É a de menor qualidade. A fita cromo, ela era grafite. Entendeu? Ela era grafite. Essa daqui, se você gravasse muitas vezes por cima, daqui a pouco ela não gravava mais, ou aparecia a música que você gravou anterior a essa que tu estava gravando, quando tu fosse escutar. A cromo não. A cromo era sinistra. E quem usava a fita cromo, por ela ser até mais cara, não desgravava, não passava uma música por cima de outra. Essa daqui o pessoal passava, agora a cromo não. A cromo era tipo assim, para ficar ali igual um CD. De desejo. Nos anos 90 e 2000, ela se tornou fluxo, um rio constante, impossível de conter. E no meio desse rio, nós mudamos também. De ouvintes devotos, viramos colecionadores compulsivos, de pacientes caçadores de álbuns, viramos acumuladores de arquivos, de fiéis a artistas, viramos fiéis à novidade. Teve muita coisa, cara. Muita coisa. Foi muita coisa boa e muita coisa ruim, cara. É como a tecnologia, ela te ajuda em muita coisa, mas ela também te ferra em muita coisa. Entendeu? A tecnologia, por exemplo, você tem um fogão por indução. Faltou luz, e aí? Cozinha como? Deu um problema na placa ali do circuito ali. Estragou o fogão. Então, tem TVs aí. A TV hoje é uma maravilha. Mas uma TV aí de LED, ela dura aí na faixa de uns 5 a 7 anos. A televisão de tubo, antigamente, ela durava 20 e poucos anos. Até o tubo cansar, que falavam isso, né? Claro, válvula queimava, transistor queimava, mas aí você substituía. Agora, quando o tubo queimava, aí era melhor você... Ou então estava cansado. Quando ele estava cansado, tu já não via a imagem com clareza. Então, tu tinha que comprar outra televisão. Mas aí já era 20 anos, 25 anos.
E uma televisão hoje em dia, se você pegar ela de um jeito, botar ela em outro lugar, você já pode quebrar a tela dela. Aí já era. Caiu alguma coisa, teu bebê, bater ali na tela, já era. Ela, na hora, ela quebra. E o tempo dela, né, é 5 a 7 anos. A abundância era libertadora, mas também era o início da era da pressa. E sem perceber, estávamos preparando o terreno para a próxima fase, a do algoritmo. Se os anos 90 e 2000 foram marcados pela abundância de arquivos digitais, a década seguinte trouxe uma revolução ainda mais radical. A música deixou de ser algo que você possuía, para se tornar algo que simplesmente flui. Cara, aí botaram esse lance aí de Spotify. Eu uso Deezer. Eu uso Deezer. Mas dizem que o Spotify é bom demais e é tipo o primeiro do ranking, né? Mas eu não curto. Eu prefiro gravar ali meu pendrive, né? Um pendrivezinho aqui, ó. Boto lá no carro, lá. Ali tá a minha playlist. O que eu quero botar ali, faço ali uma pasta. E para mim tá tudo certo. Eu não assino isso não. Eu tenho o Deezer porque é do plano do celular. Mas eu uso na Alexa. A Alexa eu uso. Quer ver? Ó? Alexa, toca Minhas Queridas. Mais queridas no Deezer. Quando ouvir uma música que gosta, é só me perguntar: que música é essa? Alexa, ok. Obrigado. Boa tarde, Marcelo. Me deve essa. Então, eu uso assim, né? Estou aqui fazendo alguma coisa, eu uso. Com o streaming, não era mais necessário baixar nada. Bastava digitar, dar o play e ouvir. E mais, você nem precisava escolher. O algoritmo escolhia por você. Playlists prontas para correr, estudar, viajar, relaxar. Um DJ invisível. Cara, é a facilidade, né, cara? A facilidade. Eu fico olhando ali, meu filho, ele usa o YouTube Music, né? Acho que é isso. Então, é a facilidade. Quando eu criei esse canal aqui, eu criei pensando neles, que eles eram pequenos. E às vezes a gente viajando, indo para algum lugar, tocava uma música, né, no pendrive. Pô, que música é essa, Pietro? Lívia? Não sei, mas eles gostavam. Então eu criei esse canal aqui para dizer quem era a banda, quem era a música, né? Para eles se enturmarem. E hoje eles sabem. Ele outro dia até falou para uma namoradinha que ele tinha, ele falou, meu pai conhece tudo. É fogo, hein? O pai herói conhece tudo de música. Dando seu gosto em tempo real, muitas vezes sem que você percebesse. Era prático, parecia mágico, mas tinha um preço: a perda do controle. A música deixou de ser uma busca ativa e virou uma entrega automática. Não era mais o que você queria ouvir, era o que o sistema achava que combinava com você. Mas aí é que tá. Pô, o sistema acha que combina com você. Cara, o sistema tá tão inteligente que ele vê você pedindo, por exemplo, rock de... Vamos botar aqui, eu peço a Alexa, toca Supertramp. Tocando músicas de Supertramp no Deezer. Tá vendo? Alexa, stop, senão dá direitos autorais. Então, eu peço ela Supertramp, daqui a pouco ela só vai tocar Supertramp ou bandas daquele período, aí ela vai se adequando ao que eu gosto, entendeu? Então, aqui também, nesse Deezer, esqueci o nome, Spotify, né? Também é a mesma coisa, eles vão te entregar o que você gosta. O YouTube, você faz buscas e ele vai começar a te entregar aquilo que você procura. Por exemplo, há muito tempo eu não estava mais vendo Fórmula 1. E eu sempre vi Fórmula 1.
pode parecer mentira, mas desde os 4 anos de idade eu vi a Fórmula 1. Eu com 6 anos eu ganhei um Autorama. E até antes de casar eu via muito Fórmula 1. Até que se tornou chato, porque uma equipe ganhava 7 campeonatos seguidos, 7 anos ganhando. Todas as corridas ela ganhava, né? Isso estou me referindo a praticamente a Ferrari e a McLaren, Mercedes. Então, porra, ficou chato. Aí eu parei de ver, comecei a rever agora, esse ano, que me falaram que ia ter o Gabriel Bortoleto, né? Então eu comecei a rever. Pô, e tô gostando. Apesar de que a McLaren só vive ganhando essa porcaria. Aí hoje o Max Verstappen tá dando trabalho à McLaren. Mas também o Max Verstappen ganhou 4 títulos aí, não tinha para ninguém. Então, pô, eu gosto daquilo, né? Corrida brigada, disputada. E antigamente tinha muito isso. Era bom, época do Emerson Fittipaldi, época do Nelson Piquet, do Senna. Era bom demais. E os números deixam claro o impacto dessa mudança. Em 2025, quase 80% das músicas que entraram no Hot 100 nos Estados Unidos tiveram seu primeiro impulso no TikTok, antes de tocar em rádios ou aparecer em playlists oficiais. Os jovens estão relançando muitas músicas, tá? Muitas músicas antigas. Eu tenho vídeo até no canal sobre isso, que eu falo. Os jovens pegam músicas antigas e estão vendo pequenos cortes de música, bota lá um vídeo lá, dançando alguma coisa engraçada, um gatinho, um coelhinho, um cachorrinho. Muita música antiga está sendo relançada hoje em dia, tá? Então é legal, dá uma olhada aí no canal aí que você vai ver. Isso significa que hoje a música muitas vezes não nasce mais no estúdio, nem na mídia tradicional. Ela nasce no feed. Muita gente conhece apenas um pedaço da canção, só o refrão. Ou pior, apenas os 15 segundos que viralizaram. Esse é o novo comportamento, paciência zero. E essa impaciência também aparece no streaming. O Spotify não divulga números recentes com detalhes. O negócio aqui também, cara, você fica refém dessas coisas aí que são mentirosas, tá? A música, às vezes, que está em primeiro lugar, ela não é uma coisa orgânica. Não é que tem gente ali escutando essa música, não, tá? São vários celulares ligados de uma forma, como se fosse uma fazenda, né? É igual mineração de Bitcoin. Hoje em dia também fazem isso com a música. Então a música está lá, top 5, ou então top 1 do Spotify. Mas não tem ninguém escutando. É que os produtores, os cantores, os empresários pagam, esses celulares escutam essas músicas e isso é enviado, dado para esse Spotify, Deezer, essas coisas. Aí essas músicas ficam em primeiro lugar, mas não tem nada de humano ali não, tá? Vamos botar assim, é como se fosse um tráfego pago. Alguém está pagando para uma fazenda de celular escutar aquela música ali. Essa é a verdade. Mas relatórios de mercado mostram que uma grande parte dos ouvintes decide se vai pular uma música nos primeiros 30 segundos. É a cultura do skip. Hoje tá assim, ninguém tem paciência. Eu falei aqui que a gente antigamente comprava um disco, sentava, ouvia o lado A, ouvia o lado B, depois você escolhia as melhores, você sabia pelo encarte do disco, a história, quem participou, quais foram os músicos que gravaram, se não fosse uma banda, né? Fosse um cantor, quais os músicos que gravaram. Cara, era bom demais. Hoje em dia é tudo... Trilha sonora da ansiedade digital. Antes a gente ouvia um álbum inteiro, mesmo sem gostar de todas as faixas. Hoje, muita gente não tem paciência nem para o primeiro verso. E os artistas precisaram se adaptar. Segundo análises da indústria, mais de 60% das músicas lançadas nos últimos anos trazem o refrão antes dos 40 segundos.
Inverteram tudo. Pô, eu vou te falar, a música antigamente, ela tinha a parte A, que era a história, tinha a parte B, que era o refrão, e tinha a parte C, que ela praticamente ela não se encaixava nem com a música, que é a história, e nem com o refrão. Ela dava uma mudada, quando voltava ou no refrão ou na história de novo. Isso daí, pô, cara, eu posso fazer até um vídeo sobre isso, para você ver como era interessante. Então isso acabou. Hoje em dia é só a história, né? Eles chamam de estrofe e refrão. Acabou. Não tem mais essa parte C. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Procura aí. Say You, Say Me, de Lionel Rich. Procura para... Eu vou botar aqui, peraí. Tá, eu vou botar aqui. Peraí, rapidinho. Então, ó, peguei aqui, tá aparecendo aqui na tela, tá? Essa música do Lionel Rich, ela é de 1985. Say You, Say Me. Ela foi trilha aí de um filme. E ela começa justamente com o refrão. É uma música de 1985, ela começa com o refrão da música. E depois ela vai para a parte de estrofe, cantada, a história. E depois ela entra na parte C. Então, quer dizer, essa música, em vez de ser A, B e C, e depois volta para o A ou para o B, não. Ela é B, estrofe, depois A, a história, né? E depois ela vai para o C e volta novamente para a parte B, que é o refrão, né? Vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando na prática. Ó, deixa eu só dar uma configurada aqui, ó. Eu acho que eu não fiz isso. Música Lionel Real. Aqui. Pá. É isso aí. Vamos lá. Vamos escutar junto. Say you, say me. Aquilo ali é o refrão, tá? Toda hora volta nesse refrão essa música, ó. Vou botar de novo. Say you, say me. Agora é a estrofe, a parte da história que ele vai cantar. Ó. I had a dream, I had an awesome dream. Agora é a parte C, é a parte que eu falo que ela não tem nada a ver com a música. Isso daí tem Bon Jovi, tem Queen, entendeu? Tem várias músicas, várias bandas usam desse artifício. E aqui não foi diferente, o Lionel Rich usou também. Ó. Não tem nada a ver. A música era lentona, de repente entra isso daí. Tem uma música também da banda Chicago, eu gosto pra caramba, que também usa isso, tá? Se eu não me engano é Hard to Say I'm Sorry. Ela é uma música lenta até o final, e chega no final os caras alopram. Eu não vou botar aqui para não ficar chato, tá? Que eu já tô saindo até do tema do vídeo. Mas vamos lá, vou tocar aqui de novo para vocês verem como é que é a diferença. Começa com o refrão, depois vai para estrofe e depois vai para a parte C da música, que é a parte que não tem nada a ver. Então aqui eles invertem, ó, parte B, parte A, parte C e volta para a parte B. Vamos lá. Say you, say me. I had a dream,
I had an awesome dream. Think you know it? Oh no. Então deu para vocês entenderem, né? O que eu tô falando. Agora vamos voltar lá então pro vídeo novamente. Era do punchline, da frase pronta para trend. A música virou trilha de fundo para a vida corrida. Ela se encaixa na lógica do consumo instantâneo, onde cada segundo vale atenção, e cada segundo sem impacto pode ser um clique perdido. Mas há outro elemento novo, que torna essa era ainda mais complexa: a inteligência artificial. Cara, hoje, não sei se vocês sabem, vocês podem pedir ao chat GPT para botar criar uma música, tá? Com estrofe, refrão, verso, estrofe, refrão, como vocês queiram. Depois tem um site, se eu não me engano, é chamado Suno. Você vai lá, bota essa letra e eles criam uma música com a tua letra. Ou então você vai lá, eu queria uma música que falasse sobre praia, pôr do sol, uma música romântica com violão, ele cria do jeito que você está descrevendo como que é a música. E hoje em dia você pode fazer uma música com violão só, tá? Vai lá, você cria a letra, cria a melodia no violão, tá? Bota a harmonia, sobe para esse site, e fala, cara, eu gostaria que uma banda estivesse tocando a minha música é assim. Ele vai criar o arranjo, né, com bateria, com teclado, com baixo, com guitarra. Se você pedir um solo de guitarra, ele vai fazer. Se você quiser um back vocal, ele vai fazer. Ele te entrega a música pronta, tá? Eu não sei se o cara fala isso aqui no vídeo, mas hoje em dia o bagulho tá assim, bicho. Antigamente era jingles, né? Você pedia um músico para fazer um jingle para você. Jingle é aquela musiquinha de campanha, política, ou então comercial, tá? Isso daí a gente chama de jingle. E hoje uma inteligência artificial faz um jingle para você. Tu não paga música, tu não paga cantor, tu não paga estúdio, tu não paga nada. É tudo ali, inteligência artificial. Hoje, a IA já compõe músicas inteiras em segundos, já imita vozes de artistas famosos, já cria trilhas personalizadas a partir de uma simples descrição de humor ou situação. Se antes o algoritmo decidia o que você ouvia, agora ele também começa a decidir o que existe para ser ouvido. Vendo? Então, com certeza. Outro dia eu vi aqui no canal do YouTube, o cara clonou a voz do Fernandinho, cantor gospel. Gosto do Fernandinho pra caramba, já toquei muito na igreja. Cara, ficou quase que perfeito, porque a voz, ela ainda fica metalizada, mas ficou quase que perfeito. Pra gente que trabalha com isso, que tem um ouvido, a gente vê que ainda falta alguma coisa, mas para outras pessoas, pô, o Fernandinho tá com música nova, é mais ou menos isso. Então o cara criava a música, botava a voz do Fernandinho para cantar essa música, essa melodia, isso tudo na inteligência artificial. E praticamente fica perfeito. Tem canais assim no YouTube, tá? E isso muda tudo. O que acontece com a emoção quando ela pode ser gerada por código, em escala infinita? Talvez a resposta esteja em nós mesmos. Porque, no fundo, a tecnologia não apenas molda a música, ela molda também a forma como a gente se relaciona com ela. Cara, a galera hoje tá ficando preguiçosa demais, entendeu? Eu sou músico, eu tenho os equipamentos, mas até para você timbrar uma guitarra demanda tempo. Você tem que ter tempo. Para você timbrar uma bateria, afinar uma guitarra, pegar um determinado efeito que você vai usar para a música, timbrar para a guitarra ficar com um som de excelência, isso tudo demanda muito tempo. Mas a galera quer, hoje a galera é imediata, os jovens é imediato. Tem que ser na hora ali que te pede. Até o teu patrão, cara, tem que ser na hora que o cara pede. Mas não é assim. Não é assim. Aí fica
automatizado, fica robotizado demais. E se hoje vivemos na pressa, na fragmentação e na lógica do impacto imediato, é porque a música, mais uma vez, está refletindo o nosso tempo. Cada era não mudou apenas a forma de ouvir música, mudou a forma de sentir. E quando olhamos para trás, entendemos que a tecnologia nunca foi só ferramenta, ela sempre foi espelho. Cara, tem um vídeo também que eu fiz aqui no canal, The Logical Song, da banda Supertramp. Até falei antes, né, da Supertramp. E, cara, ele ali, ele sintetizou bem. Ele praticamente falou o que acontece no futuro. Depois dá uma olhada aí nesse. Eu vou ver se eu deixo aqui na descrição alguns vídeos. Aí vocês depois dão uma olhada aí na descrição. Eu vou tentar deixar também no final do vídeo, tá? Dá uma olhada aí. Porque cada formato ensinou uma lição diferente. A fita nos ensinava cuidado, o vinil respeito, o CD controle, o MP3 rebeldia, o streaming conveniência e o TikTok performance. É isso aí mesmo. Isso aí ele tem razão, o que ele tá falando. Talvez a grande questão não seja se a tecnologia vai mudar a música. Isso ela sempre fez. O ponto é, o que é a forma de ouvir e agora de criar música diz sobre quem estamos nos tornando. Nos anos 80, dar uma fita era gesto de afeto. Nos anos Verdade, cara. Já falei aqui pra vocês, né? Eu gravava uma fita e dava pra uma paquerinha, uma menininha que eu tava gostando. 2000, Falei isso pro meu filho, como é que era antigamente. compartilhar um MP3 era rebeldia digital. Hoje, postar um vídeo com um refrão viral é dizer: é assim que eu me sinto agora. E amanhã? Talvez uma IA componha a trilha da sua vida em tempo real, ajustada ao seu batimento cardíaco e às suas emoções do dia. Mas no fundo, a essência permanece. Tá assim mesmo, cara, tá muito artificial, tá tudo artificial. Eu fico até com medo de fritar um ovo e esse ovo ser artificial, eu tô comendo. Dizem que o queijo e o creme crack já são artificiais, tá? Parece que você não tá comendo coisa não, é tudo sintético. Sempre haverá Não posso provar, mas presta atenção como é que o queijo tá pegando fogo, o creme cracker tá pegando fogo, presta atenção nisso aí. Aqueles Cheetos, bota ali fogo naquilo ali pra tu ver como é que sai tudo preto, parece que tá botando fogo em borracha. uma música que atravessa você, seja analógica ou digital. Da fita cassete ao TikTok, do vinil ao algoritmo, de canções escritas em papel a músicas geradas por código, a tecnologia muda a forma. Cara, e pensar que antigamente Vinícius de Moraes, tantos compositores, né? Às vezes dava um lampejo, uma ideia ali, o cara estava sentado num barzinho, pegava um guardanapo e começava a escrever. Dali saíram grandes sucessos, né? Cartola, gênio da música romântica e do samba. Então, cara, as coisas mudam. Mas só nós decidimos se ela também vai mudar a profundidade. E a provocação final é simples. Você tá ouvindo a música ou tá apenas ouvindo o algoritmo? Cara, tá aí. Gostei de ver isso aqui, de relembrar. Espero que vocês também tenham gostado. Isso aqui é mais para quem é da minha época, né? Nasceu lá em 70, 65. É muito bom, cara, ver isso aqui. É muito bom. A gente mata a saudade. E que a juventude, né, veja esse programa aqui para saber como é que as coisas eram. Eu vou deixar aqui na descrição, não sei se vai dar para botar no final da tela, botar o vídeo aqui das músicas que estão sendo relançadas, antigas, que a galera hoje tá ouvindo, pensando até que é nova, mas não é. Eu vou deixar também aqui como era, né, as coisas dos anos 80, que eram bacanas pra caramba. Se eu falei mais alguma coisa aqui, eu vou tentar deixar, tá? Eu vou fazer aqui agora a decupagem, vou trabalhar nesse vídeo
E, cara, não se esqueça de assinar o canal, dar o like. Se aparecer aí o botãozinho de hype aí no teu celular, ajuda a gente aí, coloca o hype. Lembrando que o canal Mais Rock agora também tem um canal de cortes, tá? Que eu fiz aqui. Eu vou alimentando esse canal aí conforme dá, para ficar legal também. Se inscrevam nesse canal, porque tem muita coisa legal, para você não ter que ver nossos podcasts aí de 1 hora, quase 2 horas. Às vezes você chega ali, clica no assunto que você acha que é pertinente para você, ver só aquele pedaço ali de 5, 10, 15 minutos, tá? Em vez de ver 1 hora e 40, né, 2 horas, vai lá, dá essa moral aí pra gente, tá bom? E muito obrigado por vocês relembrarem comigo aqui, né, as músicas, né, como as músicas chegavam pra gente lá nos anos 80. Beleza? Meu nome é Marcelo Rodrigo, muito obrigado. Compartilha aí também o nosso vídeo, tá bom? Fui!